Paulo, seja bem-vindo aqui ao Pra Você, é uma alegria tê-lo conosco. Ok, alegria minha também de estar conversando com a TV Horizonte e seu público. Apolo, eu identifiquei você, falei, né, que você é médico, você é escritor, você é professor. Em todas essas áreas, qual a que você se identifica mais? Qual a que você atua mais? Conta um pouco pra gente. Olha, eu fiz medicina pensando no próximo. E depois eu vi que a medicina não resolve os problemas sociais e, portanto, não é eficiente na saúde. Ela é curativa, mas eu optei em promover a saúde, lutar para que o povo tenha boas condições de vida para ter saúde. Então, o meu foco maior hoje está sendo a qualidade de vida, por isso que eu estou na questão do meio ambiente. Tentei também na política, não para candidatar, mas lutando pela liberdade, pela igualdade social, mas isso aí também é uma coisa muito demorada e o Brasil não tem respondido bem os governos e a gente vive nesse dilema. Então, a questão ambiental, apesar de ser uma frustração diária para nós, é um grande momento se a gente pudesse mudar essa história do Brasil, Uhum. preservar os ecossistemas. Sim. Esse programa a gente conta muita história também para conhecer um pouco mais as pessoas, né? A gente sempre ouve muito entrevistas, ouve, assiste, lê entrevistas suas. Você fala sobre sempre com muita propriedade de questões ambientais. Agora eu quero saber um pouco da sua origem. Você é mineiro? Eu sou mineiro, mas nasci no Rio de Janeiro, porque meu pai e minha mãe, né? Meus pais, não, que só tive um pai. Meu pai e minha mãe sendo mineiros, eu nasci no Rio porque meu pai estava trabalhando e estudando lá na Rural. E gato que nasce em forno, né, não é biscoito. Então eu sou mineiro, nascido no Rio de Janeiro. Tá certo, você se considera mineiro. Queria que você falasse um pouco dos seus irmãos, da família. É uma família grande, a relação com seus pais. Conta um pouco disso tudo pra gente. Olha, a minha família, né, meu pai e minha mãe tiveram 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. Uma família grande, né? Meu pai e minha mãe faleceram já, e todos os 12 irmãos, os 12 filhos, estão vivos. Agora eu queria saber um pouco da sua infância. Que lembranças que você tem de brincadeiras, de contar, de encontros da família, de participar de eventos? Como que foi essa fase da sua vida? Olha, eu fui criado brincando muito na rua, trabalhando também e estudando. Meu pai tinha uma pedagogia muito boa, tipo o Anísio Teixeira, essas pessoas assim, que era que a criança tinha que brincar, estudar e trabalhar. O trabalho ele tem um valor pedagógico muito grande e também desenvolve a solidariedade familiar, ajudar os pais na luta para criar os filhos. Eu acho isso foi fundamental para mim. E meu primeiro trabalho produtivo dava uma renda para mim e para a família foi ser verdureiro. Uhum. Eu era verdureiro ali no bairro São Lucas, perto da Avenida Carandaí, Rua do Ouro, e o trabalho meu era de catar esterco de cavalo, né? Daqueles carroceiros. Eu Sim. ia até o quartel de Santa Efigênia, onde ficavam estacionados os carroceiros. Morei também na Rua Niquelina, na casa da minha avó, mas no São Lucas é que tinha uma casa grande, com um quintal grande, onde meu pai ia construir nossa casa. Morava num barracão. Meu pai tinha essa qualidade de não olhar a aparência, né? Ele era engenheiro agrônomo, mas não se importava com luxo. Ele importava com a criação dos filhos. Então, a gente catava esterco, meu pai ajudava a fazer os canteiros, depois que ele chegava do serviço, e tinha todo tipo de verdura e legume. Eu vendia tudo na região, todo mundo gostava, porque sabia que era uma coisa saudável, e o dinheiro eu ficava com 15, 20%, o resto era da família. E era muito interessante isso. Ou seja, tem essa relação com o trabalho desde muito cedo, né? Claro, e defendo isso, viu? Eu sou contra o trabalho escravo para adulto e para criança.
mas você negar a importância pedagógica do trabalho da criança é você negar a experiência humana, é você apostar em teoria que não tem comprovação científica. Eu defendo o trabalho amoroso do pai querendo educar o filho, porque se o filho tiver algum problema, todo mundo critica os pais, né? O que é um erro, criticar o pai e a mãe se o filho não deu certo. Porque se os pais, o pai e a mãe, a educação, o filho, o futuro do filho dependesse só do pai e da mãe, o filho não teria o livre-arbítrio. É verdade. Seria como se Deus fosse o responsável pelos descaminhos da humanidade, porque ele, como grande pai, não soube criar seus filhos, não é verdade, tem o livre-arbítrio aí. É verdade. A importância do trabalho nessa fase, né? Que gera conhecimento, aprendizado, experiência, como você bem disse. E nessa E eu época. tinha tempo de trabalhar, estudar e brincar. Dava Tinha tempo para tempo para fazer tudo. tudo, né? É verdade. Agora, me conta uma coisa nesse período da sua infância, adolescência, tinha alguma pessoa na sua família ou no seu convívio, algum amigo, alguma pessoa que era mais velha na época que você admirava e você tinha como referência? Você falava, olha, né, futuramente eu quero me inspirar nessa pessoa para ser um ser humano melhor, dessa forma? A minha avó paterna é de origem Machacali, do norte de Minas, de Cachoeira do Pajeú. Ela foi adotada por uma família, mas ela foi pega, os antepassados dela foram pegos a laço no Vale de Jequitinhonha. Cachoeira do Pajeú está no Vale de Jequitinhonha. Então, eu herdei esse lado. Do lado da minha avó materna, que era filho de alemães, nascida no Brasil, eu herdei outra cultura, a cultura protestante, luterana. E meu pai era a mistura das duas coisas, porque meu pai ele nos criou misturando essas duas culturas. E desde criança nós convivemos na família também com moças que eram criadas lá em casa, mas era mais ajudante também. Ela é criada como irmã de criação, mas também como empregada, né? Isso aí, eu sempre observava isso caladinho, porque eu lia muito a Bíblia, meu pai botava a gente para ler a Bíblia direto, eu já li a Bíblia todas 6 vezes, inclusive, a partir de 11 anos, eu li a Bíblia todinha, eu começava 1º de janeiro, terminava 31 de dezembro. E eu sabia da importância da justiça social, eu condenava a escravidão, e na família da minha avó materna, tinha uma filha de um ex-escravo do meu bisavô, que era criada lá, que a gente tratava ela como irmã de criação. Sim. Mas as irmãs de criação, tanto materno como paterno, eles não estudavam, ela mais trabalhava, e isso para mim era uma injustiça, mas não a injustiça da família, que a minha família sempre teve um bom coração. É uma herança cultural da escravidão de indígenas e dos africanos que foram aqui trazidos, e a leitura da Bíblia me ajudou muito. Eu não me tornei uma pessoa que luta pelos direitos da sociedade, dos mais pobres, por causa de marxismo, de comunismo, nada disso. Foi a minha reflexão religiosa. Eu achava que eu tinha que lutar pela justiça social. E também, quando eu mudei para Salinas, com 10, 11 anos, que era a terra do meu pai foi lá construir a escola agrícola, hoje é um instituto federal do norte de Minas, né? Meu pai foi para lá com o maior sacrifício pessoal, pelo idealismo dele. Eu herdei do meu pai um idealismo sem limite, de lutar pelas causas boas, não dar muito valor à questão material aqui na Terra. E eu sempre tive essa atração e apoiando meu pai nisso. E quando eu cheguei em Salinas, eu conheci o Nordeste. Saí de Belo Horizonte, de Manhuaçu, que eu morei também quando criança, e fui para o norte de Minas, andar a cavalo, nadar nos rios, conhecer o povo na rua, nas feiras, aquela linguagem cantando, igual baiano, que é o norte de Minas, perto da Bahia, é praticamente Bahia, praticamente Nordeste. É o semiárido. Isso foi fundamental nas minhas decisões políticas posteriores. Quando a gente vem para a questão da nossa culinária, quais são os seus gostos da nossa culinária mineira? O que você mais gosta, hein? Eu gosto muito de arroz com piqui, porque eu fui criado na região do norte de Minas, e meu pai da região, minha avó,
Gosto também muito da feijoada. E eu aprendi, quando eu estive exilado, a gostar muito do cuscuz argelino, Uhum. marroquino. Eu considero o cuscuz um prato fenomenal, feito com sêmola de trigo, né? Cuscuz brasileiro é com farinha de milho, né? Sim. E o cuscuz argelino, árabe, né? Árabe ali do Marrocos, norte da África, é feito com sêmola, farinha de trigo. E ela trabalha com carne de carneiro e legumes. É um prato maravilhoso. Eu considero um prato superior aos outros. Se bem que o gosto meu por arroz com piquinha é muito forte e pela feijoada também. E até hoje você prepara aí na sua casa, o pessoal prepara para Ah, você? eu preparo tudo isso com É? a minha mulher também, aprendeu e Aham, comigo o cuscuz, né? E aham. a comida mineira, minha mulher, ela dá aula, se for Ah, preciso. que delícia. Agora, eu acredito que eu gosto muito de doce também. Minas Gerais come muito doce. Então, eu adoro goiabada com queijo, adoro doce de leite. Temos uma Tem um variedade doce muito de grande, leite né? feito com leite com rapadura. Meu pai chamava de doce de leite caroçudo. É um doce de leite que você deixa a rapadura no leite fervendo, fervendo, e depois fica aquele doce. Parece um pouco ambrosia. Agora, Paulo, lá no início, quando eu apresentava você, eu falei da sua formação em medicina, né? E dessa sua escolha de não cobrar pelas consultas. Eu queria que você explicasse um pouco isso pra gente. Por que que você tomou essa decisão? Olha, eu acho muito difícil a medicina cobrada. Eu até hoje, às vezes tem colega meu que eu vou nele, eles me cobram R$ 700 por uma consulta, eu sinto mal. Eu nunca cobrei por uma consulta. Eu gosto de ganhar um salário bom, mas trabalhar com a relação individual, médico-paciente, eu não me sinto confortável cobrando. Eu vejo a medicina como uma coisa muito sublime. Quando entra a questão mercadológica de cobrar, surge também as pessoas que são mercenárias, que vê na pessoa não um ser humano completo, você precisa ter paciência, ter tempo de escutar. Ele começa a trabalhar por hora, por minuto, porque o valor do trabalho é avaliado pelo tempo que Pelo você tempo. gasta, o tempo socialmente necessário para um produto ser feito. Eu acho que tem que ter um jeito da medicina não ser cobrada. Eu acho que o SUS tinha que ser referência, a melhor referência em qualidade, o atendimento médico, o direito à escola, não podia ser cobrado. Mas a formação da pátria, do país, exigiria que todos os meninos, preto, branco, pobre, rico, mulher, homem, frequentassem as mesmas escolas para eles terem o espírito nacional. Essa separação das questões da educação por fonte de renda, assistência médica pela capacidade de pagar, divide o país, joga um pessoal contra outro. Nós estamos não criando um país unido, mas criando um país dividido Muito por dividido, sim. critérios sociais, Sim. não pelos critérios como capacidade de estudar, conhecimento, solidariedade. Uhum. Agora, a gente falou um pouco desse seu lado com a medicina. Como que foi o início da sua atuação em áreas ambientais, né, como ambientalista, no caso? E aí eu queria já que você falasse um pouco também do início da criação do projeto Manuelzão. Olha, eu, na Argélia, fiquei 5 anos exilado na África, num país muçulmano. E lá eu desenvolvi o trabalho com pulmão, sobretudo tuberculose e quisto hidático, que é uma doença que vem transmitido pela baba do cachorro, né? Quando o cachorro come vísceras dos carneiros. É tipo uma solitária, uma tenasólio, e que dá cistos no pulmão, em todo lado do corpo. Então, é esse quisto hidático. Eu trabalhava com muita tuberculose que tinha lá. E esse trabalho me aproximou muito da epidemiologia. Eu fiz um curso da Organização Mundial de Saúde em Bruxelas, na Bélgica, sobre saúde coletiva, epidemiologia. Então, eu sou especialista em epidemiologia da cólera, tinha muito caso de cólera na África,
e depois tuberculose, e aí passei a trabalhar com a Covid, com as epidemias em geral. Chegando no Brasil, de volta do exílio, eu fiz concurso na UFMG, fui para o internato rural, que levava estagiários do último ano a prestar serviço em povoados, em regiões bem distantes, sem assistência médica. E aí eu reconheci o Brasil, fui no Brasil lá longe, escondido, o Brasil pobre. E a partir daí, eu notei que o meio ambiente, os rios, sobretudo, a água, estava sendo fonte de doença, com agrotóxico, esgotos, a própria empresa de saneamento, né, Copasa, joga esgoto nos rios. Aí eu aprendi a importância de lutar pela renaturalização, despoluição dos rios. Começamos pelo Rio das Velhas, e esse trabalho é um trabalho que marcou minha vida. É um trabalho por saúde coletiva, porque o médico atende um a um, e o meio ambiente produz doença ou saúde em milhares ao mesmo tempo. Então, eu achei mais inteligente investir na prevenção, na saúde dos animais e das pessoas, porque eu não posso separar a saúde humana da saúde animal, porque a água é para todos, é água única. Então, o Sistema Único de Saúde, para mim, inclui o meio ambiente, inclui os animais. Os animais não podem beber água de esgoto. Nós comemos peixe que estão bebendo água de esgoto. Nós estamos comendo animais cuja carne está intoxicada com metais pesados das indústrias. Então, eu ampliei minha vida para a prevenção, para a questão da saúde coletiva, que é diferente de saúde pública. Saúde pública é o SUS, que eu fui um dos fundadores no Brasil. O SUS é fundamental. O SUS tinha que ter um plano de cargo e salário para os seus funcionários, assim como tem professor da universidade, e como tem juiz, e como tem militar. Então, eu sou a favor do SUS pleno, 100% para todos, de alta qualidade, e, ao mesmo tempo, investir mais na prevenção, na saúde coletiva. Agora, Apolo, você disse do início desse projeto tão importante que todos nós conhecemos, né, que é o Projeto Manuelzão. Para você, como que é hoje essa questão de tanto se falar da crise hídrica, a imprensa está toda falando o tempo inteiro, você já vem trabalhando com isso há um tempo, então isso aí já era programado, já era previsto, né? Olha, quando eu estava com 18 anos, 19 anos, eu ganhei um concurso bíblico internacional. Tirei primeiro lugar em Minas Gerais, disputando com pastores, com padres e rabinos. Eu tirei primeiro lugar em Minas, eu tenho o diploma da Associação Israelita de Belo Horizonte. Porque eu sempre li a Bíblia. E a Bíblia me mostra que Deus criou o mundo. A concepção de Deus não interessa aí. Tem um poder superior. O mundo não aconteceu por acaso. Eu tenho uma grande fé na existência de um ser superior, porque não há outra explicação. E esse ser superior, a vida só surgiu na Terra por causa do meio ambiente, do mar, da temperatura da Terra, dos passarinhos, essa maravilha. O planeta Terra é o jardim do Éden. Não é um localzinho qualquer lá no Oriente, não. É o planeta Terra, é o jardim do Éden. Como que pode, então, os seres humanos que acreditam em Deus, ou dizem que acreditam, destruir o meio ambiente, destruir o cerrado, jogar esgoto nos rios, isso é dar um tapa na cara de Deus. Então, a minha inspiração é espiritual. A minha espiritualidade me aproximou dos animais. Eu considero o que eu aprendo com os cachorros, a lealdade dos cães, o amor que eles têm, tanto pelo pobre, um cachorro de um pobre não abandona o pobre para ficar com ele. Eu falo muito isso também. Me inspira a acreditar numa mudança da mentalidade humana. E o espelho d'água mostra a nossa cara. O rio reflete a questão do meio ambiente. Então, é por aí que eu trabalho. Saúde, espiritualidade, filosofia, amor ao próximo, tudo no meio ambiente. Meio ambiente para todos. Apolo, uma questão que está aí no nosso dia a dia, que tem trazido muita preocupação, é a questão da mineração, inclusive
aqui bem perto, em Caeté, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, né? Como que você vê essa questão? Olha, eu acho que o que está acontecendo na Serra da Piedade é um desrespeito não só à igreja, à religiosidade do povo mineiro, mas é um desrespeito à nossa história. É uma coisa gravíssima. O Saint-Hilaire fala da Serra da Piedade com o maior respeito. Ele teve lá no início do século XIX, 1800 e pouquinho. E o Frei Rosário se tornou uma referência da religiosidade mineira, recebendo a visita de mineiros ilustres. A Serra da Piedade está sendo destruída por uma broca, por uma doença, por um câncer chamado mineração, num desrespeito com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com apoio da FIENG, com apoio do PIB, maior PIB de Minas Gerais, do poder econômico, desrespeitando os apelos de Dom Valmor, os apelos da Cúria Metropolitana, da CMBB. É uma coisa inimaginável. Viva a Serra da Piedade, a mineração com essa letalidade, com essa maldade, aqui tem que ser excomungada, porque não é possível a gente aceitar tamanho desrespeito à história de Minas Gerais. Colocando em risco um lugar tão lindo, tão encantador, tão cheio de vida, de tanta natureza.